Já estou É aqui uma há honra bastante tempo. estar. Oi? Eu já estou aqui, tá desde o início aqui. Obrigada, muito obrigada, Ok. tá? Eu ia dizer isso, é uma honra ter a participação da senhora. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo interesse de falar com a gente e agradecer, né? O tom da minha fala agora é basicamente agradecer e passo a palavra para a senhora. Obrigada, boa tarde para todas e todos presentes aqui. Sempre uma alegria, todo e qualquer encontro com o controle social. Muita gente me conhece, né? Estou há 22 anos na promotoria da saúde da capital e o tempo trouxe, né, essa minha enorme admiração pelo controle social e uma atuação muito próxima aos conselhos de saúde em Belo Horizonte e o Conselho Estadual também. Eu sempre digo que o controle social é o ápice da democracia, uma vitória, né, da democracia participativa direta, né, com a população, a destinatária da política pública, decidindo sobre o que vai acontecer naquela política, mesmo no planejamento de 4 anos, quando tem a conferência, e no dia a dia da vida do Conselho de Saúde. É muito importante a gente nunca esquecer que um conselheiro representa muito mais do que parlamentares desse país. Ele está próximo ao seu território, está próximo às necessidades mais profundas e históricas da população que ele representa. Então, nos momentos de maior aflição e de maior ímpeto de desistir diante das dificuldades de fazer política nesse país, a gente deve se lembrar dessa origem do conselheiro, né? A origem nossa, e eu quero dizer que estar aqui não é nenhuma gentileza, eu não sou servidora pública, e nessa condição estou aqui para servir os conselheiros, o controle social, e muito também para dizer da grande preocupação que eu sinto quando se, de certa forma, dá um ar pejorativo para fazer política nesse país, confundindo muitas vezes, né, fazer política com o exercício de poder para alguns políticos brasileiros, e isso não é nenhuma exclusividade do nosso país, nós temos visto absurdos em muitos lugares, mas a atuação do conselheiro na, na definição, na gestão, no acompanhamento da fiscalização da política pública, é uma forma de fazer política que interessa para a população, é fundamental para nós, e nós não podemos, de maneira nenhuma, banalizar isso. Nesse sentido, é muito importante a gente saber que é uma conquista da Constituição de 88, mas o primeiro conselho no Brasil ele não surge num ambiente fácil, ele surge num ambiente autoritário, então, vida de conselheiro nunca foi fácil, não será, né, porque o Conselho ele faz um papel parecido com o do Ministério Público, que é de fiscalizar. E a gente sabe que ser fiscal e ser fiscalizado não são atividades fáceis, né, são complexas e recebem muita crítica muito antes até de ser compreendido. Então, nesse sentido, o conselheiro ele é testado basicamente, né, sobre o seu conhecimento, e é importante a gente dizer que o primeiro conselho era um conselho de técnicos, mas não é isso que o Brasil quis em 88. Nós não queremos um conselho de técnicos que domine e que esse conhecimento traga uma certa ditadura de quem é que sabe no conselho, se é o trabalhador que sabe mais, se é o gestor que sabe mais, ou se é um usuário de longa atuação que sabe mais. Isso faz com que outros conselheiros se sintam intimidados, constrangidos. E eu quero dizer aqui, na minha experiência como promotora de justiça há 30 anos nesse estado, que eu aprendi o SUS ouvindo. Eu aprendi o SUS ouvindo. É interessante, né, como a gente se remete ao conhecimento passado por povos tradicionais, quilombos, tribos, né, do conhecimento oral, e o conselheiro precisa ouvir, né, de quem é mais experiente, falar, dizer que o conselho não é um conselho de pessoas formadas em direito sanitário, em técnicos que sabem tudo sobre o SUS, conhecem as leis, nada disso. O conselho é para pessoas que têm o interesse em atuar coletivamente, em pensar na política pública como um exercício máximo da dignidade. Então, se eu tenho essa dimensão de mundo de que me vincula
de que me vincula a quem eu represento. Se eu sou a voz de quem eu represento, isso me dá força para continuar. Isso é muito importante que, evidentemente, eu não posso fazer o exercício da política pública também sem nenhum conhecimento da importância desse webinário, da importância, eu e a Lu já conversamos muito sobre isso, já pedi ao Conselho Estadual de Saúde, já pedi ao Tribunal de Contas, já pedi a muitas instituições e entidades que promovam formação permanente de conselheiros, de pessoas interessadas, como eu vi aqui, antes o Daniel falando sobre o ativismo, né, pessoas que estimulam, isso é muito importante a gente também ter em mente. O conselheiro, ele precisa de atrair outras lideranças, identificar outras pessoas que possam compor no conselho, não apenas para ser conselheiro. O exercício do controle social, ele não se dá só no mandato, ele se dá também com a participação popular das pessoas que têm interesse pela comunidade. Então, tanto no interstício do mandato, entre um e outro, que faz 2 mandatos, tem que pular um outro mandato, tanto o conselheiro que permanece atuando, independentemente de estar no exercício do mandato, como que também atrair pessoas. Não pensar que eu faço controle social só nas reuniões do conselho ou nas reuniões das câmaras técnicas. Eu faço controle social o tempo inteiro, conversando na minha comunidade, no meu território, conhecendo as questões da saúde da minha cidade, do meu estado, ou da comunidade onde eu moro, no bairro que eu moro, no distrito que eu moro, seja na zona rural, seja na zona urbana. Para isso, a primeira questão que eu entendo como fundamental foi isso que eu fiz, por onde eu passei, no exercício do meu serviço, das minhas atribuições como promotora, é conhecer a estrutura de saúde que existe no território que eu estou. Eu tenho um posto, eu tenho 2 postos, como funciona, como são essas equipes, eu preciso ir lá, eu preciso ver, eu preciso conversar com as pessoas que frequentam aqueles lugares para entender que oferta de serviços eu tenho no meu território, na minha cidade, entender como é que a coisa se organiza. Não é possível eu fiscalizar, eu propor, se eu não conheço minimamente, conhecer mesmo. A partir disso, eu preciso também entender como é que funciona o conselho. Coisa muito importante, é porque o conselho está previsto na Constituição. Depois disso, nós tivemos 2 leis que falaram, vocês conhecem bem, a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, e a Lei do Controle Social, que é a Lei 8.142, ambas 2 anos após a Constituição. Não foi fácil aprová-las, Depois disso, vem a orientação de que o Fundo Municipal, o Fundo Estadual de Saúde e o Conselho de Saúde, ambos são criados por lei. O regimento do Conselho é feito por ele. Foi uma luta muito grande em Belo Horizonte para que o Conselho de Saúde da capital e o Conselho Estadual de Saúde tivessem regimentos editados por eles e não ditos pelo Executivo ou pelo Legislativo. Nenhum órgão nesse país tem regimento interno por lei. As câmaras municipais têm regimentos internos por atos dos vereadores, os tribunais, a Suprema, STJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O seu regimento, ele é deliberado pelos seus membros. Regimento interno não é ato de outro poder ou de outra instância. Eu já pedi ao Conselho Estadual de Saúde, já tive compromisso da nossa presidenta que está presente, de que ela faça uma orientação, como se fosse uma sugestão, um modelo de regimento interno, que os conselhos municipais possam examinar, avaliar, fazer suas adaptações, e então ter regimentos internos que sejam atos do próprio conselho. É assim que funciona o regimento interno. Foi muito difícil na capital, no Conselho Estadual de Saúde, termos regimentos próprios. Em Belo Horizonte, houve o anúncio de que a Câmara de Vereadores da capital, tendo vaga, assento no Conselho Municipal de Saúde, ela se insurgiria contra o novo regimento. E o Ministério Público, evidentemente, deveria falar nesta ação de forma a defender que o regimento interno do Conselho é uma deliberação do próprio Conselho. E, evidentemente, a partir se eu me deparo com o Conselho da minha cidade, que o regimento está atrelado a uma lei ou a um decreto, uma providência importante é rever essa definição
do funcionamento do Conselho. Segunda questão é quem representa os usuários, quem representa os trabalhadores, quem representa a gestão. São os três segmentos que compõem o controle social. Nós temos visto, eu fiz uma ação histórica aqui em Minas Gerais a respeito da composição do Conselho Estadual de Saúde. Antigamente, né, a gente já superou isso, felizmente, algumas correções ainda precisam ser feitas, mas nós tínhamos uma situação muito grave de entidades que representavam usuários que não tinham nada a ver com o segmento usuário, assim como a entidade de trabalhadores, que não tem nada a ver com trabalhadores. Então, nós precisamos de entender que no Conselho Municipal de Saúde pode ser que isso não se prevaleça tanto, porque nós temos a presença do próprio conselheiro, pessoa física ali, que vem eleito da conferência e numa atuação no seu território, ele então é eleito. Mas se tiver uma entidade, nós precisamos de entender se essa entidade representa aquele segmento que ela está vinculada. Entendendo isso, e não é só isso que o conselheiro vai fazer no primeiro momento que ele chega no conselho, ele tem que se apropriar desses instrumentos todos para que ele se fortaleça, ele se posicione adequadamente e que construa caminhos para regularizações que ficarem pendentes, que ele encontrou e que precisam ser regularizadas. Muitas vezes os conselhos de saúde são extremamente precários, funcionam como um apêndice da Secretaria de Saúde, numa situação, muitas vezes, de ficar pedindo, dependendo de que algumas atitudes aconteçam, algumas providências sejam feitas, contando, muitas vezes, com uma relação pouco institucional. O conselho, ele é um órgão colegiado. Eu não posso depender do secretário, o presidente do conselho, estarem afinados por um motivo qualquer para que o conselho tenha uma dinâmica de funcionamento digna, decente, e que dê a ele condição de exercer o papel importantíssimo que ele tem na definição da política pública, no acompanhamento da fiscalização dela. Tem reclamação sobre o som. Eu vou tentar, mas acho que o meu está no máximo aqui. Eu vou responder lá dizendo que vai ficar gravado, mas aqui eu estou ouvindo bem. Eu acho que na gravação está tudo certo. Então tá. Só porque o meu da gravação, mais até do que o momento atual. Então, uma vez que eu reconheça que há irregularidades ou há dúvidas sobre isso, eu preciso levantar essas questões para o colegiado. As atas são importantíssimas. Hoje tem um recurso celular que grava. É importante que as atas, que todos os movimentos do conselho fiquem gravados, que as pessoas se manifestem e que deixem registrado todas as providências, os requerimentos e preocupações que tenha a partir da identificação dessas possíveis dificuldades no funcionamento do conselho. A ata tem que ser lida, aprovada e assinada. Se não estiver ok, retifica. O funcionamento do conselho é a história da saúde daquele município. É muito importante a gente não banalizar isso. O que foi dito, o que foi falado, muitas vezes isso vai repercutir daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos, e alguém vai dizer o que aconteceu em Teófilo Otoni, em Lavras, em Almenara, o que aconteceu, qual foi o posicionamento daquele conselheiro, e pode ter certeza que todos nós contribuímos enormemente para que a saúde pública funcione de uma maneira adequada. Se eu encontro situações irregulares que eu não consigo resolver no âmbito do colegiado, é muito importante que os órgãos de controle, os outros órgãos de controle sejam acionados, mas é muito importante que o conselho tente esgotar o seu poder internamente. Não conseguindo fazer isso, o Ministério Público é um dos órgãos de controle que pode ser acionado. O sistema de auditoria também pode ser acionado. O Ministério da Saúde, o Estado e deve ser acionado. E uma vez não conseguindo uma providência, um posicionamento de algum órgão de controle, eu posso procurar outro, Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa, a própria Câmara de Vereadores. Eu preciso não desistir de acionar os outros órgãos de controle para que o Conselho tenha sua autonomia garantida e o seu funcionamento preservado, para que ele realmente funcione como órgão de controle social, que é o formato mais interessante de todos em matéria de conselho que nós temos no Brasil. Nenhum outro conselho tem um formato do Conselho de Saúde. Nenhum outro conselho tem 50% da população. Tem que ser 50% da população de verdade.
Não pode ser 50% da população, representada muitas vezes por servidores municipais, por trabalhadores na ativa. Não tem condição. Os conselheiros não podem admitir isso, porque isso faz com que a balança pese para um lado que não interessa para a Constituição e para aquilo que se dispõe a o que o modelo de Estado brasileiro quis quando escolhe o conselho com essa força e com essa dinâmica de funcionamento do Conselho de Saúde. Então, a gente precisa de estar atento a parlamentares que interferem, atento a, muitas vezes, a gente entender que o executivo, a gestão, ela pode ter mais força dentro do conselho, porque eles têm o domínio da máquina, eles têm o recurso do funcionamento do conselho, mas nós precisamos estar atentos que isso não nos coloca numa posição secundária, não coloca o conselheiro que é fundamentalmente da sua base, do conselheiro que está dedicando, né, a sua vida, a sua existência à melhoria, né, do sistema público de saúde. Não se pode pensar que esse conselheiro é refém ou ele está subjugado a quem tem o exercício do poder. Até porque nós sabemos muito bem que todos vão passar. E os ativistas que lutam pela saúde, que estão ali realmente se dedicando à população, ao seu território, essas pessoas não vão passar. Os mandatos vão acabar, os servidores vão aposentar, mas aquele que se dedica à população, ao exercício da cidadania, à democracia, ao exercício mais puro da política, que é o controle social, ele não vai passar. Até porque se ele muda de cidade, ele vai ser conselheiro em outro lugar. Se ele encerra o mandato, ele continua participando ativamente, ou ele vai emprestar a sua experiência para outra política pública. Isso é muito comum e é muito importante que aconteça. Então, a gente precisa de entender que essa representatividade é importantíssima, a paridade dos 50% usuário mesmo, 25% trabalhador mesmo, 25% gestão mesmo e prestador de serviço. Essa questão da estrutura do conselho, da estrutura de saúde que eu fiscalizo é muito importante, dividir tarefas, o conselho tem que ter planejamento. Se eu virar o meu computador para cá, se eu ver a minha mesa um inferno, as cadeiras todas cheias de processo, porque muitas vezes é difícil planejar com um varejo que chega o tempo inteiro, reclamações que chegam o tempo inteiro. O conselho é um espaço de mediação, é um espaço de escuta muito importante. As pessoas têm que procurar o conselho muitas vezes para levar as críticas, as reclamações, e é importante a gente entender que, como aqui na Promotoria da Saúde, quando uma pessoa vem aqui e fala assim, eu estou esperando uma consulta especializada há 6 meses ou há 1 ano, eu tenho que entender que ela não é a única pessoa que está esperando. E o conselho vai usar, muitas vezes, vai entender que aquela consulta especializada é um sinal de que eu preciso expandir a minha concepção de controle social. Então, eu tenho que entender que o meu município, quando pactua com o município do lado, ele lava as mãos ou ele tem responsabilidade sobre isso? Quando a pactuação não funciona, eu lavo as mãos ou eu tenho que tomar providência em relação a isso? Eu tenho que conversar com o conselheiro do outro lado, eu tenho que muitas vezes fazer uma reunião de conselhos no mesmo território, com municípios tão próximos, né? Então o Conselho Estadual de Saúde ser acionado para que as providências sejam tomadas, para entender que está tendo dificuldade de acesso, muitas vezes consórcios se apropriando, né, da tarefa, né, da gestão. Nós temos visto isso crescer em Minas Gerais e os conselheiros precisam estar atentos às dificuldades, né, que as pessoas têm de acesso. Muitas vezes não falta recurso, não falta recurso humano, não falta financiamento, mas o que falta muitas vezes é informação, fluxo melhor esclarecido. Falta muita informação. Por isso que eu tenho muito também muito apego à ideia do conselho que sai da estrutura do conselho. Reuniões que acontecem fora das paredes do conselho. Ninguém chega numa reunião mensal, numa reunião semanal, como na capital, uma reunião quinzenal, dependendo da dinâmica de cada conselho, e vai discutir política pública de saúde ali naquele momento de 1 hora, 2 horas, onde muitas vezes você tem uma pauta gigante, você tem um monte de coisa atropelando e se agigantando naquela reunião. É preciso que os conselheiros se reúnam em plenárias, em reuniões informais, e façam visitas e se apropriem da política e indaguem. Outra coisa, ninguém precisa, toda a informação da política pública é pública, o recurso, o que tem, o que não tem. Tudo isso pode ser colocado em apresentações, chamar a Secretaria de Saúde, apresenta o que tem, o que está faltando, quanto recurso veio, o monitoramento da conta, né, não como instrumento de gestão, né, o conhecimento para que
eu consiga entender como que a lógica funciona. Por que tem dificuldade de acesso? Por que nós não estamos conseguindo, muitas vezes, realizar a atenção primária à saúde na gestão própria, e há um enorme crescimento de consórcios municipais de saúde prestando serviços com tabelas diferentes, desrespeitando a autonomia municipal, as carretas, né, que estão acontecendo no interior do estado, com muitas vezes um represamento quase que inexplicável quando a gente tem fluxos de acesso resolvidos no estado de Minas Gerais. Então, assim, as dificuldades, elas acontecem e elas não podem nos assustar, elas não podem nos amedrontar e nem nos fazer desistir. O conselheiro de saúde, eu falo que ele realmente ele tem uma estrutura dentro dele, né, de força, de luta, muito diferente de outras políticas públicas, com todo respeito a quem se dedica a outras políticas públicas, mas é porque a saúde é um direito extremamente relevante. O único que tem essa característica de relevância na Constituição brasileira, de relevância pública, é o direito à saúde, com um financiamento exuberante. Eu digo que nós temos muito mais problemas de gestão do recurso do que falta de recurso. Nós temos muito mais dificuldade de informação do que, muitas vezes, a dificuldade do acesso. Então, muitas vezes, aqui na promotoria, a gente percebe, aqui na região metropolitana da capital, muitas pessoas que não procuram os lugares corretos, não procuram os fluxos corretos, e o conselho ele pode ser um grande disseminador desse conhecimento e criar bases de fiscalização diferentes. Não obstante isso, as dificuldades, é claro, não vamos negar que elas existem, de diagnóstico, transportes em condições muito inseguras, dificuldade de acesso de algumas regiões que têm vazios assistenciais muito importantes. Essas dificuldades precisam ser discutidas também no âmbito do Conselho Estadual de Saúde. Tá? Dá um exemplo agora. Ontem mesmo, despachando no processo, vi aqui alguém falando sobre hemodiálise. O Estado tem feito uma oferta de um aporte de 4 milhões de reais para montar ou expandir serviço de hemodiálise em algumas micro-regiões que não têm esse serviço no Estado. E não há interesse. Não há interesse, né? Alguns poucos municípios se interessaram, nós temos insistido nessa melhoria da cobertura de terapia renal substitutiva no Estado, o Estado faz o aporte, faz a oferta, e nós não temos visto. Vou dar o exemplo de Ribeirão das Neves, do lado de Belo Horizonte, que não tem um serviço de hemodiálise, deveria ter, pela população que tem, pela quantidade de pessoas que têm hemodiálise em Belo Horizonte, e não há. Amanhã de manhã, por exemplo, eu vou estar reunido com o Conselho de Saúde de Ribeirão das Neves, porque eu já trabalhei em Ribeirão das Neves, eu tenho um enorme amor por aquela cidade, e eu tenho essa minha facilidade de fazer vínculos com conselheiros, os conselheiros de Neves sempre vêm aqui para poder, às vezes, se consolar, a gente dividir essas angústias, essas formas de atuação. Então, a gente vê claramente como é que pode um município ter oferta, ter a necessidade, tem a oferta do recurso estadual, existe um financiamento robusto federal para nefrologia de alta complexidade, que é o caso da hemodiálise, e nós não vimos a adesão. Será que o Conselho de Saúde de Ribeirão das Neves sabe disso? Será que não é hora de chamar o secretário ou de fazer outros movimentos? Não tem solução fácil, mas na mão do controle social as coisas podem realmente avançar e acontecer. Nós, mesmo na hemodiálise aqui em Belo Horizonte, uma vez por conta de uma outra dificuldade, nós fizemos uma audiência pública, bom instrumento também que o Conselho pode se valer, solicitar um vereador que promova uma audiência pública, ou o próprio promotor de justiça, promover uma audiência pública fora do ambiente do Conselho, para discutir a saúde, para discutir questões importantes. E eu me lembro que na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, quando nós chegamos, nós estávamos destinados a um espaço pequeno, e quando eles viram a quantidade de pessoas que chegaram para a audiência pública, não só triplicou o número de vereadores presentes, como também a gente foi para um lugar maior e a situação se resolveu. Aquilo que a gente achando que ia ser um mero instrumento de discussão com a articulação das pessoas que foram para lá, isso é política e é isso que importa. Nós somos, o conselheiro, ele tem muita força, mas ele arregimenta
pessoas para essa discussão. E isso significa votos, isso significa uma pressão social que interessa. Se o conselheiro não consegue arregimentar pessoas para discutir saúde no conselho ou em outro lugar, num momento crucial, não no dia a dia do conselho, mas em momentos que precisa realmente trazer a responsabilização da população para isso, se não for ele, não será outro, podem ter certeza disso. Então é muito importante o conselheiro entender que é desafiador, é muito desafiador. Mas o SUS só é SUS porque o controle social nunca arredou o pé. Nós vimos na pandemia o que aconteceu, da aula que o SUS deu de salvar pessoas, de não também desistir, né, não se apequenar diante de um evento daquela magnitude. Então, o controle social, ele é o grande responsável, junto, evidentemente, com muitos trabalhadores, gestores públicos que sempre se preocuparam com isso, devotaram a vida a isso, mas o controle social teve um papel fundamental no SUS que temos, no crescimento que ele teve, e dele ele não ser reduzido, muitas vezes, à atuação equivocada de alguns gestores públicos. Então, eu quero dizer que a Câmara sou eu conto com o Conselho Estadual de Saúde para essa modelagem de corrigimentos, de uma proposta de regimentos, de uma proposta de número de conselheiros a partir da população, que garanta realmente a representatividade, a paridade e a representatividade, porque nós sabemos que são municípios, às vezes, muito espaço, a gente precisa de incluir as pessoas. Uma vez fui fazer um curso no Jequitinhonha, e lá um conselheiro me perguntou se ele, como analfabeto, poderia ser conselheiro de saúde. Eu falei, evidentemente que o senhor pode ser conselheiro de saúde, tanto quanto uma pessoa que tem deficiência visual pode ser conselheiro de saúde, deficiência auditiva, nada aqui. A preocupação de tornar possível a participação popular com a intérprete de Libras, assim como outras pessoas que têm um compromisso, né, um compromisso democrático realmente, que transborda. Quem suporta o controle social, quem se interessa por ele, tem uma preocupação com a coletividade que realmente difere do resto, né, não consegue passar pela sua realidade de uma maneira indiferente, que é o que empurra o tempo inteiro, né, a indiferença, o individualismo, né, e as pessoas cada vez menos se interessando, demonizando a política, demonizando a luta, né, a resistência, para que as pessoas alcancem a dignidade, o respeito que custeia, né, porque o grande financiador disso tudo, de nós todos aqui inclusive, é a população brasileira, que financia, que paga para ter controle social, paga para ter Ministério Público, paga para ter um SUS de verdade, um SUS que realmente cumpra a Constituição naquilo que diz que a saúde é para todos. E uma coisa importante também, que eu falo sempre, a luta, e muitos que já me ouviram dizer o seguinte, muitas vezes, na fiscalização do sistema, é muito importante a gente entender que saúde não é só ausência de doença, e que a assistência à saúde ela é muito importante, né, no momento, né, da prevenção, né, da recuperação, da promoção da saúde, mas é muito importante a gente entender os fenômenos que acontecem no nosso território. Então, muitas vezes, a gente na zona rural, muitas vezes é o acesso, muitas vezes o problema da saúde é o transporte, muitas vezes o problema da saúde é a falta de energia elétrica, muitas vezes o problema da saúde é a falta da escola, muitas vezes o problema da saúde é uma atividade poluente no meu município. Então eu preciso estar atento a isso, a falta de cultura, a falta de lazer, a violência policial, o quanto que a violência doméstica, a violência institucional leva para o serviço de saúde. O serviço, uma unidade básica de saúde ou uma UPA, ela diz muito sobre o que acontece na nossa cidade, dos comportamentos, né? Então a gente fala assim, do que as pessoas morreram na década de 80, na década de 90, no ano 2000, do que as pessoas morreram, quanto que o trânsito mata, quanto que as armas de fogo matam, quanto que a violência policial mata, ou a violência doméstica mata. Nós precisamos, o conselheiro precisa também dedicar um pouco do seu tempo a pensar nisso. O que o SUS promoveu para nós de processo civilizatório, da longevidade, das crianças, né, não morrendo por causas evitáveis, né, nós todos vivendo mais, né, a campanha de vacinação, tudo isso nos força a entender
que a dignidade que se pretende, quando você dá à população a saúde, uma vida melhor, uma vida mais longa, eu preciso entender que outros fenômenos que acontecem ali interferem demais nesse sistema. E eu tenho quase 60 anos, e quando eu era criança, a escola pública onde eu estudei, a escola pública era o lugar onde mais retumbava a população. A escola pública era um lugar de grande inclusão, e ainda hoje é. Mas para mim nada se compara ao serviço de saúde, no que ele diz sobre o que há de mais íntimo de uma população. De onde que nós, para onde nós estamos indo de verdade, que tipo de adoecimento tem na população que é atendida na unidade. Isso não fere o direito ao sigilo que todo mundo tem. Então eu preciso saber assim, do que as pessoas morrem na minha cidade, o que mais é atendido, né, no meu posto de saúde, quais são as principais queixas, e quais são as principais queixas que chegam, são resolvidas aqui, e quais as principais queixas que estão sendo represadas aqui dentro. Então, a saúde, ela tem esse desafio, né, porque ele realmente mexe, mas mexe profundamente com cada um de nós, porque não importa, eu digo, dou sempre esse exemplo, algumas pessoas aqui já me ouviram falar isso. Se perguntar que segurança pública lá na zona rural do Jequitinhonha é uma coisa, se perguntar que segurança pública lá em Leopoldina, em Muriaé, no Jequitinhonha, aqui em Belo Horizonte, tem diferença. Mas se perguntar o que é viver, o que é a vida, o que é o adoecimento, o que é a morte, independentemente do lugar que a pessoa esteja, ela tem uma conexão única, e isso nos interessa muito. Nos interessa muito sem nenhum aspecto religioso, evidentemente, porque o Estado é laico, nós não podemos admitir nenhuma interferência religiosa. Eu sempre digo, conselheiro não tem religião, conselheiro não tem preconceito, conselheiro não tem pensamento individualista, porque senão ele não deixa o Estado ser Estado naquele conselho, que é o Estado laico. Então a gente precisa de trazer esses fundamentos para o exercício, abrindo mão de muitas coisas, mas para dar, né, voz e vez a todos e garantir que o sistema de saúde seja a melhor representação da cidadania brasileira junto com a educação, que são excelentes pontes, né, para a cidadania plena, realmente, como ela está prevista. Eu fico muito lisonjeada, né, de estar aqui hoje, né, com tantas pessoas, na presença da Lourdes, que é uma pessoa que eu admiro muito, que luta muito pelo controle social nesse Estado, uma pessoa que contribui de uma maneira profunda, junto com outras pessoas do Conselho Estadual de Saúde, conselheiros antigos que nunca deixaram de estar ativos, né, contribuindo, né, fervorosamente para que a gente não deixe nenhum milímetro retroceder. O grande desafio da política pública é esse, não permitir que ele retroceda, não permitir que ele seja manipulado, não permitir. A gente vai cair. A gente cai na manipulação muitas vezes. A gente vai fazer, muitas vezes, vai ter uma atitude, nossa, como é que eu pude? Não tem problema. Só erra quem faz. A gente tem que estar o tempo inteiro atento. O tempo inteiro. O mandato conselheiro é algo de extraordinário. Então, nós precisamos da força, da organização e da união de conselheiros. Eu fui num evento há pouco tempo na FELUM, o Conselho Estadual de Saúde organizou, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu quase não consegui sair de lá, 3 horas lá, não queria sair, porque eu acho que é isso, né, de você encontrar no outro essa inspiração para continuar seguindo. Né? E você pode falar, senhora, na minha cidade está muito ruim, tá, mas se você talvez seja a grande chance de melhorar. E pense sempre que ninguém anda só. A gente tem que ter as pessoas que alternam conosco, que dividem mandatos coletivos, que dividem as preocupações, ou não sendo mandato coletivo, mas ter sempre um grupo onde eu possa me reabastecer e me fortalecer para não entender que eu não estalo o dedo, mas é uma luta constante, e sempre nós temos um caminho a trilhar, e eu nunca vou errar o caminho se eu não esquecer de onde que eu vim, o que eu quero. Eu sempre falo que eu estou há 22 anos na saúde pública, porque eu tenho um país na cabeça, e eu acho que isso faz a gente ter força para seguir, eu tenho um país na cabeça, um país do coração que tem que me levar, que tem que me impulsionar para eu poder continuar adiante. Porque a pancadaria vem mesmo, não adianta, as decepções vêm, as frustrações vêm, a gente perde, a gente ganha, não tem problema nenhum. O importante é não sair do jogo.
É isso, tá? Desejo muito boa sorte, estou à disposição. Caso alguma pergunta, sabe, Daniel, que não dê tempo, pode me mandar, eu respondo na medida do possível, pode mandar por e-mail, por zap, eu vou respondendo. E sempre digo o seguinte: quando me convido para ir a algum lugar, eu falo, olha, só posso ir se o promotor de justiça de lá me convidar. De vez em quando você aparece, Lourdes, chama a Joseli, eu falo, olha, eu tenho que só, mas eu estou à disposição da escola, adoro. Quando a escola não tinha catraca, eu entrava lá para respirar. Eu ia sair eu estou a 3 quarteirões da escola de saúde pública, e lá era aberto antes. Eu ia lá, entrava naquele jardim da escola e ficava ali respirando, falava assim, meu Deus, eu quero um oxigênio desses sanitaristas para me fortalecer. Mas é isso, acho que hoje é um dia também da gente beber na fonte, é bacana demais de 300 pessoas se dedicando a se fortalecer aqui hoje e entender que vale muito a pena. A saúde é um excelente direito quando você pensa que sem ele, sem ela, sem saúde, nenhum outro direito tem graça. A saúde, ela tem esse poder. E quando você está... Isso não é saúde, você está só saudável. Você está assistido, cuidado. Porque até morrer com dignidade, a gente merece. Né? E para isso, a gente precisa ter um sistema que nos enxergue a partir de tudo e apesar de tudo. Bom, beijo para vocês e estou à disposição aqui.